Calma, Julius. O grupo precisa de você. Não vão largar você para ficar com Philip. É ótimo o que está acontecendo aqui. Eles estão assimilando o novo membro e também colocando temas para futuras sessões. Ele tinha pensado em falar naquele dia sobre a doença. De certa forma, era obrigado a isso, pois já tinha falado com Philip do melanoma e, para não dar a impressão de uma relação especial com ele, tinha de avisar o grupo. Mas foi tomado por outros assuntos. Primeiro pela urgência de Jill falar e depois pela total fascinação do grupo por Philip. Olhou o relógio. Faltavam 10 minutos para a sessão terminar. Não dava tempo. Resolveu que começaria a próxima sessão com a má notícia. Ficou em silêncio e deixou o relógio correr. CD 12. Capítulo 12. Os reis deixaram aqui suas coroas e cetros, os heróis suas armas, mas os grandes espíritos, cuja glória estava neles e não em coisas externas, levaram com eles sua grandeza. Arthur Schopenhauer, aos 16 anos, na Catedral de Westminster, em Londres. 1799. Arthur aprende o que é escolher e outros horrores. Quando o menino Arthur, de 11 anos, voltou do Havre, o pai matriculou-o numa escola particular especializada em preparar futuros comerciantes. Lá, o menino aprendeu o que os bons comerciantes da época deviam saber: fazer contas com moedas estrangeiras, escrever cartas comerciais nas línguas europeias mais importantes, estudar as rotas de transportes, os centros comerciais, a produção agrária e outros temas igualmente fascinantes. Mas Arthur não ficou fascinado. Não tinha interesse naqueles assuntos, não fez amigos na escola e ficava cada dia mais apavorado com o plano do pai para o futuro dele: fazer um aprendizado de 7 anos com um magnata local dos negócios. O que Arthur queria? Não a vida de um comerciante. Odiava até a ideia. Queria ser um erudito. Muitos colegas dele também não gostavam de pensar num longo aprendizado, mas o protesto de Arthur era mais profundo. Apesar da firme recomendação dos pais, uma carta da mãe mandava que deixasse de lado todos esses escritores por um tempo. Você tem 15 anos e já leu e estudou os melhores autores alemães, franceses e parte dos ingleses. Ele passava todas as horas livres estudando literatura e filosofia. Henrique, o pai, ficava desesperado com os interesses de Arthur. Já havia sido informado pelo diretor da escola que o filho era apaixonado por filosofia e tinha excepcional talento para erudições e seria bom transferi-lo para um ginásio onde se prepararia melhor para a universidade. No fundo, Henrique pode ter entendido a sensatez do conselho. Era evidente que o filho lia e compreendia vorazmente todos os livros de filosofia, história e literatura da enorme biblioteca dos Schopenhauer. O que Henrique podia fazer? Estava em jogo sua sucessão na empresa, assim como o futuro dela e o compromisso com os antepassados de manter a estirpe dos Schopenhauer. Além disso, tremia de pensar num herdeiro do nome sobrevivendo com os parcos proventos de um erudito. Primeiro, Henrique pensou em criar uma renda anual vitalícia para o filho através de sua igreja, mas seria caro demais. Depois, os negócios iam mal e ele também era obrigado a garantir o futuro financeiro da esposa e da filha. Então, foi surgindo uma solução em sua cabeça, de certa forma diabólica. Henrique vinha resistindo há algum tempo aos pedidos de Joana para fazerem uma longa viagem pela Europa. Os tempos estavam difíceis e a política interna tão instável que ameaçava a segurança das cidades da Liga Hanseática, o que exigia dele atenção constante nos negócios. Mas o cansaço e a vontade de largar o peso das responsabilidades no trabalho minaram sua resistência ao pedido da esposa. Aos poucos, imaginou um plano inspirado que teria 2 propósitos: agradar a esposa e decidir o futuro de Arthur.
Resolveu dar uma escolha ao filho de 15 anos. Ou você acompanha seus pais numa grande viagem de 1 ano por toda a Europa, ou fica com a carreira de erudito. Ou promete para mim que no dia em que voltar da viagem, começa o aprendizado nos negócios, ou esquece a viagem, fica em Hamburgo e imediatamente passa a estudar os clássicos e assim se preparar para a vida acadêmica. Imagine-se um menino de 15 anos tendo de tomar uma decisão que valeria pelo resto da vida. Talvez o sempre pedante Henrique estivesse dando uma lição de vida. Talvez estivesse ensinando ao filho que as escolhas são excludentes. Para todos, sim, existe um não. Anos depois, Arthur escreveria: aquele que quer ser tudo não pode ser nada. Ou será que Henry estava dando ao filho um aperitivo de renúncia? Ou seja, se não podia renunciar ao prazer da viagem, como renunciar aos prazeres mundanos e teria a vida modesta de um erudito? Talvez estejamos sendo muito generosos com Henrique. É mais provável que sua proposta fosse falsa, pois sabia que o filho não ia, nem podia recusar a viagem. Nenhum rapaz de 15 anos podia fazer isso no ano de 1803. Na época, uma viagem assim custava uma fortuna que poucos privilegiados faziam uma vez na vida. Antes da invenção da fotografia, os lugares no exterior só eram conhecidos por desenhos, quadros, livros e diários de viagem. Gênero, aliás, que Johanna Schopenhauer iria explorar mais tarde com muito brilho. Será que Arthur achou que estava vendendo a alma? Será que ficou atormentado com a decisão? Não se sabe. Sabemos apenas que em 1803, aos 15 anos, ele partiu com o pai, a mãe e um criado numa viagem de 15 meses por toda a Europa Ocidental e a Grã-Bretanha. Adele, a irmã de 6 anos, ficou com um parente em Hamburgo. Arthur registrou muitas impressões em seus diários de viagem, escritos como pediram seus pais na língua do país visitado. Tinha enorme talento para línguas e, aos 15 anos, era fluente em alemão, francês e inglês, além de ter noções de italiano e espanhol. Acabaria dominando uma dúzia de línguas modernas e antigas e tendo por hábito, como quem visita sua biblioteca pode notar, fazer anotações nas margens dos livros na língua em que foram escritos. Os diários de viagem de Arthur dão uma pequena ideia dos interesses e traços que iriam formar a base de sua personalidade. Um forte subtexto nos diários é a atração pelos horrores da humanidade. Com muitos detalhes, Arthur descreve cenas impressionantes de mendigos esfomeados na Westfália, multidões fugindo em pânico da guerra iminente. As campanhas napoleônicas estavam para começar. Os bandos de ladrões, batedores de carteira e bêbados em Londres, os grupos de saqueadores em Poitiers, a guilhotina exibida para o público em Paris, os 6.000 condenados às galés em Toulon, mostrados como animais num zoológico, acorrentados pelo resto da vida em navios parados e arruinados demais para navegar. Arthur descreveu também a fortaleza em Marsella, onde havia estado o Homem da Máscara de Ferro, e o Museu da Peste, onde se lia a recomendação que as cartas enviadas das partes isoladas da cidade deviam, antes de ser mergulhadas em baldes de vinagre quente. E em Lyon, Arthur observou que as pessoas caminhavam indiferentes pelo mesmo lugar onde seus pais e irmãos foram mortos na Revolução Francesa. Arthur aperfeiçoou o inglês num colégio interno em Wimbledon, na Inglaterra, onde estudou Lord Nelson. Assistiu a execuções públicas e ao chicoteamento de marinheiros, visitou hospitais e asilos e andou pelos enormes e atulhados cortiços de Londres. Quando jovem, Buda morou no palácio do pai, onde foi poupado de conhecer os pobres do mundo. Só quando saiu do palácio pela primeira vez, viu os 3 grandes males da vida: os doentes, os velhos e os mortos. Descobrir a natureza trágica e terrível da existência fez com que renunciasse a tudo e buscasse alívio do sofrimento.